Artigo 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito será fundamentado. Artigo 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitado em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória da medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes. Inciso 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Inciso 2. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial. Inciso 3. A aplicação provisória da medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. Inciso 4. Decretada a medida, atender-se-á ao disposto no título 5 do livro 4, no que for aplicável. Artigo 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida. Título 12 da sentença. Artigo 381. A sentença conterá, inciso 1, os nomes das partes ou, quando não for possível, as indicações necessárias para identificá-las. Inciso 2. A exposição sucinta das acusações e da defesa. Inciso 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. Inciso 5. O dispositivo. Inciso 6. A data e assinatura do juiz. Artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Parágrafo 1º. Se em consequência de definição jurídica diversa houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a estes serão encaminhados os autos. Artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Parágrafo 3º. Aplicam-se as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383 ao caput deste artigo. Parágrafo 4º. Havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas, no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo 5.
Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato infração penal. 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 7. Não existir provas suficientes para a condenação. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz: inciso 1. Mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Inciso 2. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Inciso 3. Aplicará medida de segurança, se cabível. Artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 1, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer. Inciso 2, mencionará as outras circunstâncias apuradas, e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto-Lei 2.848. Código Penal. Inciso 3. Aplicará as penas de acordo com suas conclusões. Inciso 4. Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inciso 5. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, o disposto no título 11 deste livro. Inciso 6. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo, e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo 1º. O juiz decidirá, fundamentalmente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser imposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena de privativa de liberdade. Artigo 388. A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Artigo 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavará os autos a respectivo termo, registrando-o em livro especialmente destinado a este fim. Artigo 390. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Artigo 391. O querelante ou o assistente será intimado na da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo. A intimação será feita mediante edital com prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente, se estiver preso. 2. Ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Inciso 3. Ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não, a infração expedido o mandato de prisão não tiver sido encontrado e assim certificar o oficial de justiça.
Inciso 4. Mediante edital, nos casos do número 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim certificar o oficial de justiça. Inciso 5. Mediante edital, nos casos do número 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 6. Mediante edital, se o réu não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Parágrafo 1º. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias nos outros casos. Parágrafo 2º. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Livro 2 dos Processos em Espécie, Título 1 do Processo Comum, Capítulo 1 da Instrução Criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos, de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 e 497 deste Código. Parágrafo 4º. Nas disposições do artigo 395 a 398 deste Código, aplica-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestadamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. Ou 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares a alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente
o acusado quando verificar, inciso 1, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. 4. Extinta a punibilidade do agente. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado ou seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acreações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Neste número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e, a seguir, o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidas 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá ser considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado de diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial e no prazo de 10 dias. O juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro,
por meio de audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2 do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1 da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído no caso da citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas, até o máximo de 8, na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo de interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista nos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. A audiência de instrução proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo de 90 dias. Seção 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentalmente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto o fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6 da Organização da Pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431. Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrumento e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7 do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre o 15º e 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes,
Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 e 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrumento e julgamento. Seção 8 da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri. Inciso 1. O Presidente da República e os ministros de Estado. 2. Os governadores e seus respectivos secretários. 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras distrital e municipais. Inciso 4. Os prefeitos municipais. Inciso 5. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 6. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria. 7. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. 8. Os militares em serviço ativo. 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. 10. Aqueles que o requerem, demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional e remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.